Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 14 de janeiro, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 2, versículos 13 ao 17, que diz assim: Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia a seu encontro, e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esse evangelho de hoje, muito profundo, por sinal, é muito interessante porque começa dizendo que toda a multidão ia ao encontro de Jesus. A fama de Jesus estava se espalhando. E Jesus continuava ensinando, né? Jesus os ensinava. Jesus não perdia tempo. Então, Jesus sempre dando prioridade ao ensinamento. Jesus sempre dando prioridade ao anúncio da palavra. Isso é muito interessante de perceber. E todo o povo ia ao encontro de Jesus, como está dizendo aqui. Toda a multidão ia ao seu encontro. E eu dizia, a fama de Jesus se espalhava por toda a redondeza, por toda a região. Mas interessante é que Jesus tinha clareza da sua missão. Isso aqui é essencial. Apesar de toda a fama que Jesus estava ganhando em meio ao povo, Jesus, ele não se envergonhava das pessoas. Jesus, ele sabia, tinha consciência de que ele veio para os pecadores. Isso aqui é esplêndido, meu povo. Porque, veja, diante das autoridades religiosas, diante dos fariseus, dos mestres da lei, doutores da lei, Jesus não quer saber. Jesus, ele se dirige a cada um. Jesus se dirige aos pecadores. E as pessoas que eram consideradas assim, pecadoras. Pecadoras. Então, Jesus viu Levi, que depois é conhecido como São Mateus, cobrador de impostos, mal visto pela comunidade, pela sociedade, por ser um cobrador de imposto. Mas veja, Jesus, com toda aquela multidão, Jesus não quer saber o que vão pensar. Ele chega diante daquele pecador e diz: Segue-me. Segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos, pecadores e também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Veja, como Jesus, diante do anúncio da sua palavra, diante do seu ensinamento, ia convertendo os pecadores. Isso é maravilhoso. Ele veio para os pecadores. E muitos estavam se convertendo, muitos estavam decidindo seguir Jesus. Olha que maravilha, meu povo. Só que, veja, essa outra cena, Jesus sentado à mesa da casa de Levi. O sentar-se à mesa na Bíblia tem um significado profundo. O sentar-se à mesa significa intimidade.
se fazer íntimo. Aí você pensa, nossa, com quem Jesus se fez íntimo? Com os piores, com os pecadores. E se escandalizou os fariseus, e se escandalizou as autoridades religiosas da época, porque Jesus sentou-se à mesa com pecadores. Então diz o Evangelho, alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos, por quê? Veja, não entenderam nada. Enquanto os doutores da lei, os fariseus, eram pessoas reservadas e não se relacionavam com todo mundo, principalmente com os pecadores, não. Viviam no gueto seleto de pessoas perfeitas. Não, meu povo. Isso também é um ensinamento para nós. Nós não devemos virar as costas para aquelas pessoas que não estão na igreja. Tem gente que saúda somente os que são da igreja. Tem gente que só fala, que só dá bom dia, boa tarde, boa noite com quem é do grupo da igreja, que é quem é da pastoral. Não, meu povo, tá errado. Tá errado, a gente não pode se fechar a relação com as pessoas, a não ser que sejam os zombadores da fé, a não ser que zombem da nossa fé, a não ser que não nos respeitem. Aí sim a gente fica na nossa. Mas veja, mas nós não devemos estar fechados, porque somos pessoas de Deus, porque somos cristãos, porque somos da igreja. Não. Jesus ia ao encontro, ensinava a palavra e convidava a conversão. Os doutores da lei não entenderam isso. Mas Jesus, quando ouviu, ele respondeu: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Jesus veio para mim. Jesus veio para você, meu irmão. Por isso, mesmo diante da experiência do pecado, você não deve ter medo de Jesus. Não tenha medo de Jesus. Ah, padre, mas a minha experiência com o pecado é muito forte. Não tenha medo. Hoje, assim como Jesus fez com Levi, olhou nos olhos dele e disse: segue-me. Hoje é com você. Sim, você já errou muito na vida. Sim, você errou feio, você pecou gravemente, mas Jesus hoje olha para você e diz: segue-me, segue-me. Eu tenho algo para você. Eu tenho algo novo para a sua vida. Segue-me. Vem. Deixa eu entrar na tua casa. Deixa eu sentar-me à mesa contigo. Eu quero abrir o meu coração para ti. Vem. Não tenha medo. Vem. É isso. É essa experiência que hoje a palavra de Deus quer nos levar, quer nos conduzir. Abramos os nossos corações para fazermos assim uma profunda experiência com Cristo Salvador, que é o Jesus misericordioso. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.